há coisas que hoje são atribuídas à geração Z, mas são coisas de jovem. Todo jovem teve igual, só que a gente está falando que é só a geração Z. Quando a gente fala que esse jovem não presta, ou tá preguiçoso, ou qualquer outra coisa, majoritariamente a gente está falando do jovem branco privilegiado do eixo sul-sudeste Brasília. Que eu acho que a gente não consegue ensinar alguém a gostar de trabalhar, mas a gente consegue dar parâmetros para que essa pessoa possa analisar o que o trabalho significa para ela. Antes da gente falar mal desse jovem, antes da gente criticar esse jovem, e aí é por isso que eu começo a puxar essas conversas, né, já há muitos anos, a gente precisa olhar para a nossa relação com o trabalho. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Dois Pontos do Estadão. Toda quarta-feira com um tema novo para discutir temas que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre a geração Z e o mercado de trabalho em relação especificamente à questão das demissões. Porque olha só, segundo os dados mais recentes do IBGE, a geração Z tem em torno de 45 milhões de pessoas que fazem parte desse grupo. Embora não exista exatamente uma data certa de que ano, mas esse número considera aqueles nascidos entre 1995 e 2012. E tem uma pesquisa recente da Resume Gênios, que é uma plataforma de criação de currículos, que aponta o seguinte: 60% dos empregadores admitiram ter demitido funcionários dessa geração contratados em 2024. O que será que está acontecendo? É um percentual bem alto. A gente vai discutir isso hoje, até porque tem um ponto de partida para a gente iniciar esse debate. O que ocorre? É um problema com eles ou um problema com as empresas que não conseguiram entender esse novo perfil de trabalhador? Ou será que é um mix disso tudo? Para conversar sobre este assunto comigo, nossa co-host de hoje, a gente tem mais uma vez o prazer de recebê-la aqui, Jaiane Rodrigues, que é repórter de carreiras do Estadão. Muito bem-vinda. Obrigada. Então, os nossos convidados, vamos lá, o currículo é enorme, eu vou tentar resumir aqui pelo menos em 2 pontinhos básicos, pelo menos, mas temos o prazer de receber, e estamos aqui no estúdio com Alexandre Pelais, que ele é palestrante, pesquisador, professor em temas relacionados ao futuro do trabalho. Muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Olha, o Alexandre, que inclusive, ele foi indicado 4 anos consecutivos no prêmio Top of Mind de RH. Conosco também aqui uma pessoa que viralizou nas redes. Vamos lá, então você já aproveita, ela vai dar o perfil também aqui. Ana Tomazelli, mentora de carreiras, executiva em recursos humanos por mais de 20 anos. Muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Obrigada, estou muito feliz. Vamos lá, já partindo dessa indagação, né, que eu coloco aqui nessa abertura. Tem como apontar um fator, quer dizer, são as empresas que não conseguiram entender esse jovem, esse novo pensamento, né, no mercado de trabalho, ou são os jovens que também têm alguma dificuldade para se adequar a uma demanda real do mercado de trabalho? Ou é tudo junto e misturado? É sempre um pouquinho de tudo, né? Mas acho importante a gente começar pelo jovem, porque a gente vai escutar um discurso que vai dizer que o jovem de hoje busca conforto, não cria relações significativas, que não respeita a autoridade, que não se envolve em iniciativas de aprendizado e prefere gastar o tempo com lazer, prazer e conversas vazias. E esse discurso vai parecer que ele nos atende muito bem, né? Se você quiser descrever essa geração. Não fosse o fato de este discurso constar numa tese de dissertação que está lá registrada na Universidade de Cambridge em 1907, fazendo uma pesquisa sobre qual era a visão dos filósofos gregos sobre a sua juventude no século IV a.C. Então note que a questão desse choque geracional, de a gente olhar para uma geração que entra e ter essa percepção de que busca conforto, que não é tão casca grossa igual a gente, que não quer pôr a mão na massa, que desafia a autoridade, ela é algo histórico. Então a gente consegue ver, por exemplo, capas de revistas, 1968, capa da revista, acho que era Life, questionando os baby boomers, 1990, capa da revista Time, questionando a geração X, depois capa 2013, a geração Mimimi, questionando a geração Y. Então,
De tempos em tempos, quando entra essa nova geração no mercado de trabalho especificamente, é que esse choque de como ela lida com a produção fica muito evidente na sociedade. E aí a gente começa a falar demais. Mas o choque nunca está só na geração, né? Nunca está só nessa pessoa. Está em todo o sistema, porque a gente está falando sempre da construção de relações. Então eu preciso olhar as múltiplas pontas que compõem. Não está só no jovem, está nas organizações, está nas pessoas que estão dentro das organizações, e então na leitura que a gente coloca sobre o comportamento desses jovens. Então é de fato super complexo para a gente poder avaliar. Oficialmente o jovem nunca presta, né? Pra gente, o jovem nunca presta. Falando de uma forma resumida, então sempre quem vem antes vai dizer que esse jovem, né, de fato, deixa a dever algo. Então, esse jovem, ele não vai estar muito alinhado com o que a gente acha que é o agrupamento e os atributos de valores, mas é muito interessante porque sempre que eu vou falar, né, fazer palestra, falar com as pessoas, eu pergunto, não é possível que você também não tenha sido o jovem amado de alguém? E aí a gente também esquece que sempre teve ali algum professor, alguma pessoa da família que estende essa mão. Mas eu queria colocar uma coisinha aí, uma pimentinha aí para piorar a sua pergunta, que é o seguinte: não só no binômio jovem-empresa, mas eu queria acrescentar um terceiro vértice, que são os pais, que são os cuidadores, as pessoas que formaram esse jovem. E também queria colocar uma pergunta no meio, que é de que jovem a gente está falando. Então, quando eu observo esse fenômeno de quando a gente fala que esse jovem não presta, ou está preguiçoso, ou qualquer outra coisa, majoritariamente a gente está falando do jovem branco privilegiado do eixo sul-sudeste Brasília, que teve uma geração anterior, acho que de nós três aqui da mesa, que eu fiz a pesquisa de Harvard, né, perguntando as nossas idades, teve essa geração anterior que trabalhou bastante, construiu um patrimônio e entregou um lugar de conforto. E como é que a gente cria filho? Eu não sei se vocês têm filho, eu tenho um de 16 e um de 26. Então, como é que a gente cria filho? Para não passar pelo que a gente passou. Você não precisa passar por isso. Então o filho chega reclamando do chefe, o que a gente fala? Sai daí, você não precisa disso, né? E aí a gente vai entregando esse lugar de conforto para esse jovem, que muitas vezes não sabe quanto custa uma geladeira, né? Isso é importante como parâmetro. E aí ele vai entendendo que os lugares de prazer e de lazer estão mais disponíveis para ele e, portanto, ele pode fazer mais escolhas. E a última coisa, a última roupa que eu queria dar para esse quadrilátero aí que a gente formou é a roupa da mediação tecnológica. Então, a mediação tecnológica, ela subverte toda a lógica de tempo, porque você não, mas a gente, se a gente quisesse ver um filme, era naquele dia, naquela hora, e tinha intervalo comercial, a gente tinha que esperar. A gente esperava ônibus, parecia aquele meme do Wagner Moura no personagem do Pablo Escobar, assim, parado, esperando. Às vezes lia um livro, conversava com alguém, mas a relação com o tempo é muito diferente. Então, o que acontece é que as empresas ainda não entenderam, porque o processo de produção e capital, ele leva um tempo, a gente está no meio de um processo histórico, mas o tempo desse jovem, ele é outro. E tem a gente aqui dizendo que ele pode fazer escolhas. O jovem periférico, etc., não necessariamente ele pode fazer escolhas porque ele está sendo o primeiro da geração dele, né, da família dele, a primeira geração a conseguir um mínimo de ascensão. Aí essa conversa começa a ficar boa. Então essa questão parental tem alguma influência em como a geração Z enxerga modelos hierárquicos? Para mim, total. Por duas razões principais. Primeiro, porque as figuras de autoridade nos últimos 40 anos, elas foram esvaziando. E aí eu não vou entrar no mérito de dizer se isso é bom ou se isso é ruim. Mas eu que tenho mais de 40 anos, eu cresço com as figuras de autoridade de padre, policial, professor, pai, mãe, etc., muito bem marcadas. Então, a maneira como você se relacionava com um professor dentro de uma escola, ela era muito diferente da lógica que existe hoje em dia. Até porque a lógica, né, clientelista de cliente, aluno, era muito diferente. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de que não é um fenômeno novo, né? Eu trabalho com RH há mais de 20 anos, de que o jovem tá levando o pai e a mãe na entrevista. E aí eu fico pensando esse jovem botando um paninho de clorofórmio no nariz do pai e da mãe, jogando no porta-mala e dizendo, você vai comigo na entrevista. Ou será que é o pai e a mãe que diz, eu vou lá com você porque tão difícil, podem fazer alguma coisa. Será que é a gente que está criando esse cristal ou é esse jovem que está demandando isso? Então, essa resposta, na minha visão, ela
tem um vetor de quem veio antes. Então, a questão parental, ela vai influenciar diretamente, sim. Quero continuar nesse ponto, porque aí da mesma forma que você falou, qual é o jovem que a gente está falando, a gente também tem que pensar, eu do lado de cá, sem ser estudiosa do RH, Perfeito. mas do lado de cá, pensar também quais são os pais que a gente está falando, porque tem uma diferença muito grande, quais são esses pais, inclusive da própria geração, porque é um grupo aí da geração Z que já pegou pais com idades muito diferentes. Não tem mais aquele padrão de que eram as pessoas que tinham filho com 20 anos, 20 e poucos anos. Já tem uma diferença muito significativa. Então, eu passo para cá para entender também como é que é isso. Sem dúvida tem um efeito, sim, dos pais, mas também é muito natural. Existem coisas que o comportamento do jovem, ele vai ser igual ou muito parecido ao longo do tempo. Então, o jovem, ele é questionador, ele vai desafiar a autoridade, de fato, ele vai ter preguiça, ele vai desafiar a forma como sempre foi feito. Então, há coisas que hoje são atribuídas à geração Z, mas são coisas de jovem. Todo jovem teve igual, só que a gente está falando que é só a geração Z. Então é importante a gente separar um pouco isso. Hoje, de fato, mudou muito, como a Ana expôs, essa relação do papel da autoridade. A gente foi moldado num mundo que valorizava muito mais a obediência e a disciplina do que a criatividade e a autenticidade. E hoje isto mudou. E a criatividade e a autenticidade precisam de espaço, precisam de voz. Então as organizações precisam começar a abrir esse espaço e as vozes. Às vezes as famílias já começaram, então essa juventude já acha que tem um lugar diferente de autoridade, porque ela consegue tentar um diálogo com os pais em casa que a gente talvez não tenha tido. E ele vai ficando mais elástico. Na hora que ela entra numa organização e quer manter esse mesmo tipo de elasticidade, não tem. Porque a organização ela tem uma própria estrutura, rigidez do desenho organizacional. Então, essa pessoa chega no mundo organizacional com essa visão diferente de autoridade por causa da família, e isso é muito positivo, sim. Temos que falar mais, temos que ser mais próximos. Eu sou pai de trigêmeos adolescentes, então tem lá um laboratório social na minha casa. Pega na minha mão, né? Aí, tô contigo. 18 anos, cada um absolutamente diferente, dentro da mesma estrutura organizacional que a minha casa, né? Os mesmos chefes, pai e mãe, o mesmo desenho de estrutura, a interpretação individual de cada um. Por isso é muito relacional. Não dá para a gente realmente generalizar, né? Claro que a gente vai ver pontos em comum, de como isso caminha como uma tendência, mas essa relação ela é sempre passível de trabalhar. Posso só botar uma coisinha aqui nisso? Só para nomear uma coisa que ele falou que eu acho que quando eu construo essa noção de autoridade, a única figura de autoridade que não morreu foi a do chefe, porque ela é sustentada pelo capital. Então, essa elasticidade, eu adorei essa imagem. Será que ela não morreu? Ela não morreu. Ela não morreu. Porque quando você entra no mercado de trabalho, quem manda ali ainda é o chefe. E esse chefe pode ser uma liderança numa empresa grande, pode ser o dono de uma empresa que manda todo mundo voltar para o presencial, né? Então, ele tem a autoridade impingida a ele, né? Assim, garantida a ele pelo capital. E aí, vai conflitar com as 4 grandes coisas, né? Que é você fazer mais com menos, em menos tempo, com mais qualidade. Então, essa lógica produtiva, ela ainda demora a terminar, mas a gente já tem uma reposição de mão de obra do capitalismo, né, que são as pessoas, os jovens, muito diferente. Então tem um descompasso. E aí o que eu percebo é que essa mesma mãe, esse mesmo pai, não, a gente que estuda talvez nem tanto, mas esse mesmo pai e essa mesma mãe que em casa estão dizendo para esse filho que ele tem escolha, como chefes, como líderes, eles estão querendo que ali o filho de outra pessoa se submeta. Entende? Então eu percebo também uma duplicidade, uma dualidade nessas posturas. Então em casa eu não quero que meu filho se submeta, mas no trabalho, esse jovem que chega, como assim ele não quer se submeter? Entende? E acho importante salientar que, claro, quando a gente vai falando aqui, né, e sempre a conversa é intercortada pelo nosso pensamento e o que a gente consegue expor, muito disso não é consciente. Né? Então, muito disso dos pais darem essa sensação de, olha, quero te oferecer, porque vai ter gente nos escutando e falando, eu não sou assim com meus filhos, não. Eu coloco pra lavar a louça. Sim, você coloca pra lavar a louça, mas se ele tiver que pegar 5 ônibus e você puder dizer pra ele, procura um emprego que é um só, você vai falar, procura um emprego que é um só. Então, não é tão consciente, tá, gente? Não vai todo mundo achar que tá facilitando, não. Mas se incomodou, procura que tem alguma coisa aí, claro. Tá bom, pessoal? É isso. Eu vou pegar esse ponto que vocês trazem aqui, eu acho que você joga
aqui para nossa discussão algo que eu, sinceramente, dos debates que a gente tem feito aqui de Geração Z, aliás, fica aí na descrição do programa, outros programas que a gente fez sobre essa questão da geração do Gen Z no mercado de trabalho, com outras abordagens, tudo aí, tá, gente? Vai olhando aí, aproveita, assiste esse, já vai assistindo aos próximos, já vai dizendo o que é que você quer saber mais, vai pondo aí, enfim, que a gente já vai se pautando para os próximos programas. Mas a questão é que você traz, o chefe é a única hierarquia ali que não acabou. Isso é muito marcante porque de fora a sensação que dá pra gente, e desses debates que a gente teve aqui, que o grande impasse parece ser esse, é respeitar e entender que existe essa figura de chefe, que realmente é hierárquica. E ao mesmo tempo que tem todo um trabalho em regar, liderança horizontalizada, tá, mas aí na hora que estoura um problema, quem é que foi o responsável? Quem é que tem o risco? Quem é que assina? Quem é o assina? responsável como empregador diante daquele time, daquele horizontal, jovem? Então é quem? Exato. Então, a gente fica meio jogando o jogo do contente de vez em quando, porque é isso. Ainda tem uma estrutura que pode ser que a gente não concorde com ela, né? Pode ser que a gente da nossa geração, a gente de fato diga, tem razão, isso aqui não faz mais sentido. Só que existe uma lógica legal, existe uma lógica sistêmica, existe todo um desenho que precisa de alguém para responder por ou responder sobre. Então, isso ainda demora a terminar. E aí, será que é nesse ponto que aí o jovem entra na crise de, tá, cheguei no mercado de trabalho, eu aprendi ali que não preciso me submeter a tudo, mas eu tenho que ter um chefe sim. Como é que é esse choque nesse momento e de que forma isso pode, de fato, estar impactando nessas demissões? Me parece que a gente tem a clareza de que o modelo de trabalho, o sistema de trabalho, a estrutura precisa mudar. A gente tem muitos delírios com relação a isso, como se não fosse haver sofrimento no trabalho, como se fosse esse lugar de autorrealização, desenvolvimento humano, né, que já começam os passarinhos a cantar. Calma, gente, trabalho sempre vai pressupor algum esforço, tanto o seu trabalho profissional, como o trabalho de limpar o banheiro da sua casa. Nenhum deles vai ser super legal o tempo inteiro. Tem dia que você limpa o banheiro ouvindo música e feliz, tem dia que você fala, poxa, que droga. Igual. O ser humano repete a mesma atividade com significado diferente, com uma história diferente, só que no mundo organizacional, a gente atribui essa mudança ao sistema. Então, assim, hoje eu vim trabalhar, estava super feliz, foi maravilhoso, eu adoro. 2 dias seguidos, agora eu acho aqui uma porcaria, vão me demitir. O que mudou? Mudou a tua leitura? Houve de fato algum acontecimento? Então não é tanto a estrutura. Eu posso manter uma estrutura hierarquizada, eu posso manter o chefe, muda a qualidade da relação sem dúvida, porque nós viemos do cala a boca e rema, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e era isso mesmo. O respeito no mundo do trabalho antigamente era silêncio. O chefe falou, você obedece igual. Respeito no mundo do trabalho hoje é contribua, me diga o que pode ser ajustado, traga ideias. Uma liderança que não tem uma equipe participativa se sente só. E a gente hoje vive um fenômeno da solidão do poder. Pessoas que atingiram um nível organizacional de poder, que a galera em volta olha e fala assim, ela aguenta. Ela ganha para isso, porque na sua cabeça fala, não vou fazer porque eu não sou trouxa, eu não ganho para isso. Então tem muitos conflitos históricos que foram sendo pré-carregados no sistema do jovem que entra no mercado de trabalho. E não só do jovem, né? Das pessoas que também começam a se movimentar. Porque a gente vivia uma carreira que ela era linear, você ficava décadas na mesma empresa. Agora, quando você começa a ter também essa flexibilidade, a mudança, você percebe que vai mudando a sua leitura e a sua demanda também. Então, eu vou pegar pessoas de geração X, Y, Z, Baby Boomer, que ao se movimentarem no mercado querem a mesma coisa. Eu quero respeito, eu quero flexibilidade, é o topo do que se deseja. É óbvio que eu quero dinheiro, eu quero alguma forma de realização, eu quero autonomia, e isso não estava desenhado dentro do sistema. E quando eu falo dessa dificuldade da mudança, eu trago, claro, um exemplo pessoal meu, corroborado por muita pesquisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar na maior empresa horizontal do mundo, que é a W.L. Gore, uma empresa americana, que tem mais de 10 mil funcionários sem cargo e sem chefe. Não é uma empresa de tecnologia, não é uma startup, tem 70 anos de empresa trabalhando com esse modelo. Então, dentro dessa organização, ninguém tem o crachá dizendo você é diretor, você é gerente, você é coordenador. Claro que quando você entra, é explicado
né, as expectativas de como a gente vai lidar, e a gente vai negociando esse espaço. Quem é líder? Quem consegue ter as pessoas seguindo. Eu não consigo impor a liderança. Ao entrar neste novo sistema, é super difícil. Porque na empresa anterior eu falava uma vez e todo mundo me escuta, porque o meu crachá diz que eu sou diretor, então cala a sua boca e escuta. Discordou? Toma ali uma água, um café, reclama lá e faz o que eu mandei. Nessa outra empresa, assim, não concordo com o que você falou, não. Eu também não. Então, a liderança também não aprendeu a digerir essa contestação que é saudável. Então, veja, a gente tem um mercado que pede inovação, que pede participação, que pede autorrealização, e a gente tem uma crise das relações humanas, onde a gente também não tem, de fato, tira idade, tira o mercado de trabalho, olha as relações humanas na sociedade. Nós somos menos gentis, nós somos menos cuidadosos, nós somos menos predispostos ao esforço, que seja pegar um papel na rua. Então, tudo isso, na hora que eu trago para o mundo do trabalho, começa a construir essa história que aponta que tem menos a perder, que é o jovem, vai dizer, tá um preço alto para eu pagar, para me encaixar aqui. Então, vai começar a fragilizar a performance e a qualidade da relação. Aí ele vai ser expulso daquele sistema. Eu queria sugerir um evento, um podcast, não sei, um encontro de um dia inteiro pra gente conversar também. sobre isso, porque... Eu topo. Você topa? Sei lá, pra ter plateia, a gente pode... gente, coloca olha, aqui nos comentários se vocês gostariam. Vê se vocês querem, porque porque é assim, fantástico, eu né? escuto ele falar e assim, e eu É tenho, muito eu bom. tenho tantas... Parece que eu tenho tantas coisinhas pra preencher, Encaixando. umas coisinhas que É. encaixam, entende? Porque acho que essa conversa ela vai pra lugares muito bons. Do lado das organizações, a gente já sabe que existe esse atrito entre geração Z, mercado de trabalho, empregadores, lideranças, enfim, forma de trabalhar. O que falta para as empresas se adaptarem? E as que já estão se adaptando a esse acesso mais fácil a essas pessoas desse grupo, o que estão fazendo? As empresas reclamam de falta de comunicação, atrasos, não respeito a hierarquia, como o Alexandre citou. Mas o que está sendo feito? Porque demissão gera custo, você tem aí alta rotatividade. Então, é um custo para as empresas. Então, o que está sendo feito? É mais fácil demitir ou se adaptar? Posso pegar? Claro. Tem algumas coisas muito, muito importantes aqui, que vou só pegar um gancho do começo da nossa conversa. A gente não pode alocar nem no ente CNPJ, nem no ente CPF, nem no ente parental, a responsabilidade por algo sem trazer o arcabouço social junto. Né? Então, a gente também vai ter que dar conta. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente também tem que falar da qualidade do transporte, da qualidade da segurança, né? Da qualidade da educação e assim por diante. Quando a gente começa a entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer, a gente vai precisar colocar o tempo na equação. Dá para fazer muita coisa, porque eu costumo dizer que tirando o sol que sobe, o sol que desce, as estações que se sucedem, todo o resto foi a gente que inventou. Então, a gente pode desinventar ou a gente pode reinventar alguma coisa diferente. Só que isso leva tempo. E aí, eu também costumo dizer que no capitalismo não dá até ter que dar. É por aqui que eu quero, de fato, responder a sua pergunta. Por quê? Eu vi, no começo da pandemia, empresas que se negaram a testar home office por 20 anos... virarem a empresa inteira em 15 dias. Elas se negaram por 20 anos a testar home office com gerente, né, liderança, etc., porque não vai dar certo. Elas tiveram que virar em 15 dias para não morrer. E a gente bem aqui com a pipoca, né, falando, Chegou a hora. deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Então, eu costumo dizer, e o que a gente teve na pandemia nem foi uma experiência de home office, foi uma experiência de confinamento. Montei até uma matriz para dizer, é claro que todo mundo vai querer voltar pro presencial, né, quem manda, porque aquela experiência de produtividade da pandemia, em que a gente não tinha mais nada para fazer do lado de fora, ela não vai ser refeita nunca. E as empresas estão com esse registro de produtividade do confinamento e não do home office, né? Então, entendido isso, a gente tem que entender que no capitalismo não dá até ter que dar. O que significa isso? Significa que quando a gente fala de gerações, as empresas não vão fazer, não vão ouvir, não vão ceder, não vão até não ter mão de obra qualificada para posições que são muito sensíveis. Porque para posições que a gente ainda acha que não são sensíveis, tipo operações metalúrgicas, operador de torno, etc., tem turma no Senai fechando.
Porque não tem jovem para fazer curso técnico para metalurgia. Então, por mais que a IA chegue, por mais que a gente fique falando dessas coisas todas sutis, a gente ainda vai depender de uma geladeira. Ainda vai ter que ter arroz no supermercado ou para entregar na sua casa, entende? Então, essa matéria 3D, esse barro, né, como eu costumo dizer em ciência da religião, do qual nós somos feitos, ainda vai depender de uma estrutura que você não vai ter caminhoneiro num país que é cortado por rodovias e não tem malha ferroviária. E aí, caminhão ainda não dá para dirigir sozinho, entende? Carregar, descarregar e etc. Então, não dá até ter que dar. A minha resposta direta para você é: vão ficar fazendo programas, muitas vezes um washing assim, né, para aparecer no LinkedIn, e às vezes até algumas iniciativas muito honestas, mas que vão entrar em rota de colisão com essas 4 grandes coisas, de fazer mais com menos, etc. E só que a hora que não tiver, aí vai falar assim, então tá bom, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. Porque as reivindicações da geração Z, elas fazem sentido. Não no tempo que a gente pode entregar para elas. Ou não na forma. Ou não na forma. Então, só que a questão é, a gente precisaria abrir escuta para encontrar os meios de caminho que não necessariamente são no meio. O problema é, a gente tem tempo se a gente está fazendo daily toda segunda, 8 da manhã? E acho que é o tempo e também a disposição, né? Existe uma preguiça Todo das mundo cansado. relações. As pessoas realmente estão desengajadas em criar conexão umas com as outras. Elas estão desinteressadas dos outros seres humanos. Então, você começa a escutar e a pessoa já vai desengajando, ela já olha o celular e isso tudo vai ficando muito evidente quando a gente percebe que o trabalho volta para algo muito antigo, que era ser só um instrumento de ganhar dinheiro. Aí você fala, nossa, foi assim que tudo começou. O trabalho era, né, trabalho organizado, pós-revolução industrial, era isso para ganhar dinheiro. Aí a gente caminhou, começou a discutir o trabalho como lugar de identidade, desenvolvimento, e agora a gente está voltando, de alguma forma com uma anestesia, para não doer tanto. Eu só trabalho aqui. Não tô aqui para fazer amigo. Gente, trabalho nunca é só o trabalho. Né? O trabalho Mas é um parte do lugar tempo ali. de experiência do viver e é onde você forma a sua identidade. Então falta ao jovem aí sim específico da geração Z, porque ele é o jovem de hoje. Faltaria no jovem das outras se fosse naquela época. Falta conhecimento para entender o impacto que tem esse largar a mão da relação com o trabalho, que é diferente da relação de trabalho. Relação com o trabalho é a sua experiência com a sua capacidade criativa colocada no mundo. Pode ser sua relação com fazer esforço, ginástica, cuidar do filho, falar com os pais, recolher o lixo na rua, secar a louça, também a sua melhor planilha Excel, sua melhor apresentação, seu melhor debate. Sua relação com o trabalho é como você vê sua experiência com o material, com o mundo. A relação de trabalho é, como a Ana falou, o jeito que a gente inventou o trabalho. A gente inventou os cargos, a gente inventou os horários, a gente inventou os salários. E isso precisa ser renegociado. Mas, para eu renegociar com sustentação, a relação com o trabalho tem que estar lá. E ela não está. Eu queria saber o que é que acontece, então, ou como é que vocês imaginam, claro que ninguém tem bola de cristal, mas tem estudos suficientes e projeções que estão sendo feitas. O que é que está sendo projetado, por exemplo, desse jovem para o futuro? Porque se é um jovem que está entrando no mercado de trabalho e a gente vê os dois vieses, ou sendo demitido, ou realmente, não quero mais trabalhar aqui, não gostei hoje, vou trabalhar em outro canto, vou trabalhar em outro canto. É essa rotatividade, sem formar uma carreira, sem formar esses vínculos que você está destacando muito bem, porque é uma reflexão muito séria. Como é que vocês projetam isso para o futuro? Porque eu fico imaginando, esse jovem daqui a 10 anos, por exemplo, né? Ele vai ter construído essa carreira. E assim, por um lado, as empresas vão estar sem a mão de obra. Você já trouxe isso aqui, né? Alguns setores já com o problema que não tem a mão de obra. Por outro lado, um jovem que vai, em algum momento, dar com a cara na parede da vida real e dizer, caramba, cheguei a tal idade e não constituí uma carreira e não tenho algo estabelecido. Porque esse momento vai chegar. Claro. Então, tem duas coisas muito, muito importantes aí. Às vezes também a gente olha para o futuro de uma forma um pouco mais apocalíptica, porque a gente pensa no futuro com a nossa cabeça.
E esse futuro, ele tá mudando tão rápido, tão rápido, tão rápido, que a nossa cabeça, ela já estará mais obsoleta a cada, né? Então, o futuro, ele já não é nosso. O mundo, ele já não é nosso, né? A nós está sendo dado o benefício de permanecer por mais um tempo. Então, eu fico sempre muito assim, as nossas noções de carreira, elas não servem mais. É um fato. Então, esse jovem, ele não vai se angustiar com isso. O que eu fico olhando é o seguinte, considerando que provavelmente esse jovem não vai herdar um patrimônio, que eu explico sempre o rico do IBGE e o rico de helicóptero, né? Eu explico lá em casa o São rico... bem São bem diferentes, o rico do IBGE e o rico de helicóptero. Considerando que esse jovem, ele não vai acumular um patrimônio suficiente para viver de renda, por exemplo, né? Pelo menos eu não estou construindo um patrimônio para isso, né? Assim, nesse sentido. Com 3, então, com trigêmeos, você imagina só o patrimônio que esse homem tem que construir para deixar 3 confortáveis. A minha questão, ela é muito mais pragmática do sustento. Isso. Vai chegar uma hora que não vai ter como se sustentar. O mundo estruturalmente ainda vai ser desse jeito muito parecido com o que a gente tem hoje e vai começar a haver um desencaixe. Pra mim, esse ponto que eu tô abordando, que essa cara da parede da realidade que eu falo, é isso. É menos conceitual. É a guerra com os boletos. É isso, é menos conceitual que nem o pessoal fala de propósito. Eu falo, eu sou apaixonada por pagar boleto em dia, né? Então, assim, essa condição, e aí a gente começa a ter, de fato, uma crise social, não só da solidão, como a gente já está experienciando, mas essa crise de como é que se sustenta, como é que cuida da saúde. Então, o SUS vai ficar sobrecarregado, enfim, e assim por diante. Mas a segunda coisa, e aí eu queria muito ouvir o Alê, a gente precisa começar a discutir pela recompensa. E aí, recompensa, do ponto de vista mais amplo, expandir o conceito de recompensa, porque claramente as novas gerações, a geração Z, ela entende recompensa de um jeito muito diferente. Por quê? A gente proporcionou a possibilidade de vocês terem prazer e lazer. Pra gente, o que era prazer e lazer? Na aposentadoria, se desse, nas férias, se muito, mas primeiro o dever, depois o lazer, não é mesmo? Então, assim, a gente não foi ensinado, e a depender da questão religiosa a que se está submetido, nem isso. Então, a gente botou esses meninos no balé, no judô. Então, eu também quero ter prazer agora, eu também quero ter lazer agora. Só que prazer e lazer, principalmente num centro urbano, precisa de dinheiro. Sim, ele é. Então, essa equação, ela vai começar a ficar quando, né, não comprar o iPhone novo. Agora, toda vez que alguém vem, por exemplo, conversar sobre saúde mental comigo, ou pedir uma palestra de saúde mental nas empresas, etc., eu trabalhei muitos anos na área da saúde, eu digo, excelente, essa conversa precisa começar por um assunto chamado dimensionamento de quadro. Porque você não consegue discutir, por exemplo, saúde mental, se você precisa ter 19 enfermeiras num plantão de pronto-socorro e tem 11, e tem 9. E aí é que a coisa começa, porque a geração olha para esse modelo de trabalho e diz, mas isso não faz o menor sentido, porque não tem prazer, não tem lazer. Teoricamente tem o dinheiro para ter um quadro um pouco mais dimensionado. Claro que também não é tão consciente assim desse jeito técnico, mas do ponto de vista mais imediato, a gente precisa discutir a noção de recompensa. O que a gente está chamando de recompensa? E tem que sim começar pelo dinheiro. Antes de passar para ele, eu sei que você quer ouvir, eu quero ouvi-lo muito sobre isso. Só trazer até um ponto que uma das nossas entrevistadas aqui, Gen Z, que vieram, ela chegou num desses programas que a gente gravou e fez uma observação sobre essa questão da vida real, ela admitindo que realmente havia uma desconexão e que um dos problemas que ela percebia da própria geração é que eles vão chegar mais à frente e perceber o seguinte, a gente não tem moradia. É isso. A gente não... eles mesmos, né? Porque também é jogar uma outra carga sobre os pais, mais uma, de dizer assim, não, é você que tem que construir o patrimônio para eles, é você que tem que deixar... Exato. Não. E a gente tá cuidando assim, de pais desculpa, idosos? Assim, não, entendeu? Então, assim, eu queria jogar mais isso, porque isso foi, inclusive, uma das constatações, né, Jai, acho que foi a Júlia que fez, eu acho, não foi? Exatamente. Foi a Júlia que ela trouxe isso aqui pra gente. Ela falou assim, a gente talvez, a grande parte nem tem essa consciência, porque não tá parando pra pensar isso, porque pensa na gratificação de outra forma, mas mais à frente a gente vai se deparar com isso. Cadê a renda que não foi construída? Cadê o imóvel que eu não tenho? Alguns pais vão deixar? Vão, talvez um privilégio de muito pouco, muitos poucos, assim, sabe, de pouquíssimos.
E vai Mas ser e um o estúdio de macro? 32 metros. Sabe? Então, Não, acho que a tua abertura da pergunta ela é importante. Ninguém tem bola de cristal, É então isso. tudo que a gente fala aqui são possibilidades e é muito importante exercitar, visitar estas possibilidades para a gente agir, para chegar em uma e não chegar em outra. Porque algumas serão maravilhosas e outras serão horríveis. Tem que testar, né? Eu acho que a gente corre realmente um grande risco de ver essa geração amadurecer e se confrontar com essa falta de possibilidade do bem viver. Tanto do ponto de vista do capitalismo, ou seja, da sua casa, da sua oportunidade de lazer, porque o lazer é mediado pelo dinheiro, então isso é relevante, e também por causa da qualidade das relações e pela sua própria estrutura individual. Então acho que o grande risco, e aqui trazendo para o meu lado de pesquisa, que é a psicologia do trabalho, o significado do trabalho, a psicologia das estruturas organizacionais, eu acho que ao não criar alguma conexão com o trabalho ao longo deste começo de carreira, vai se criando uma insegurança ontológica. O que é isso? Antigamente as pessoas falavam que eu era o meu crachá e eu era o meu cargo. Então meu sonho era ser gerente, porque na hora que eu colocava o cartão na mesa, eu não precisava falar mais nada. Eu já estava... Eu fui tirando esses símbolos. Depois a gente pode conversar se é bom ou ruim. Foi tirando esses símbolos. Ficou um vazio. Então existe um buraco aqui para dizer quem é que eu sou se eu não sou o eu do trabalho que foi criado há séculos. Então essa pessoa vai chegar no futuro, não tão distante, com este buraco financeiro que a obriga a continuar trabalhando no mundo produtivo organizacional sem achar que ele tem um valor real para ela. Então é importante discutir qual é o significado do trabalho para a gente. Quem a gente se torna dentro desse lugar. Porque, claro, você não é o seu crachá, você não é o seu cargo, mas a maneira como você vive o seu trabalho escreve uma história que as pessoas leem e que você lê também. E a gente se perde nesta leitura própria. Você lê também a história que você escreve. Se você está escrevendo Garrancho por muito tempo, daqui a 10 anos você vai pegar, ler e falar assim, eu já não entendo. Então, claro que aqui estou usando metáforas para falar de autoconhecimento. Então, como a gente pode hoje olhar e falar, ok, existe um caminho por meio do esforço que não me leva necessariamente ao sofrimento. A gente colocou muito sobrepostos estes dois significados e é diferente. Se você perguntar para qualquer um de nós, possivelmente as nossas maiores realizações estiveram muito mais ligadas a algum momento de esforço profundo do que ao conforto profundo ou ao prazer profundo. E pensando nisso, né, nesse cenário muito complexo, como vocês mesmos estão falando, né, que uma razão, duas razões não explica o que está acontecendo. Por outro lado, essa geração é a primeira nativa digital. Então, é a primeira que teve ali realmente um acesso maior à tecnologia e que hoje vive esse fenômeno das redes sociais, em que um influencer e uma publi, sei lá, ganha 50, 100 mil, 200 mil, e não é o salário de uma pessoa que passa 30 dias trabalhando. Então, isso, de alguma forma, interfere nessa comparação que os profissionais da geração Z incorporam no próprio trabalho, né? No próprio reflexo da carreira, como ele enxerga a carreira, o futuro também. Exatamente. A noção de trabalho. Tem algum impacto, de fato, esse fenômeno das redes sociais? Pensando que essa é a primeira geração nativa digital? Muito. Tem muito. A gente pode fazer um jogral aqui. Acho que tem uma coisa, eu vou puxar uma coisa que o Alê falou mais cedo, que o jovem sempre foi o jovem, né? O jovem sempre foi reacionário, rebelde, etc. A diferença para o jovem da geração Z, para mim, está em duas coisas, que é acesso e recurso. Então, quando eu era jovem no Rio de Janeiro, nasci carioca, né? Estou em São Paulo há muitos anos, mas sou carioca. Quando eu era jovem no Rio de Janeiro, o que a gente queria ser? A criança da década de 80. Modelo, manequim, jogador de futebol. O acesso era difícil. Os recursos eram escassos para a gente conseguir reproduzir. Queria ser atriz de uma grande emissora aberta, de novela das 8. A noção de fama, a noção de dinheiro, a noção da sofisticação, ela era basicamente o que estava na mídia de massa, o que estava nos campos de futebol com massa também, olhando, e a noção intelectual que, assim, era um sonho, mas também nem tanto assim, tá certo? Num país saído da ditadura. Então,
como transversalidade, a gente sempre vai olhar para esse lugar da admiração, da fama, do dinheiro, de você ser admirado por alguma coisa. Na medida em que a gente avança 40 anos e você, por exemplo, pode abrir um canal, pode falar o que você pensa e você chega em muita gente sem precisar de um aparato caríssimo de uma TV ou de conhecer alguém ou de qualquer outra coisa e corre o risco de viralizar, como foi o meu caso, que é uma loucura, assim, muda muita coisa na vida, você fala, poxa, peraí. Então, se por um lado é muito bom porque eu posso colocar a minha expressão e eu não dependo mais, né? E aí a gente vai falar dos corpos dissidentes, das orientações sexuais, das questões de gênero, etc., num lugar ativista bacana. Por outro lado, você começa a perder referência, mas ao mesmo tempo você fala, puxa vida, fazer 7 dígitos em 7 dias eu também quero. Apostar num jogo, né, mais coloridinho no telefone, eu também quero. Porque se as nossas loterias oficiais elas fossem mais coloridas, com menos regulação e ali no telefone facinho, talvez a gente também tivesse um problema, entende? Então, quando o Ale fala da questão das relações e do cansaço, estou muito com ele nisso, na dimensão da autorresponsabilidade, a gente também vai precisar entender que a percepção da injustiça, ela também é um vetor aqui dentro. Porque eu também quero, com menos esforço, mais rápido, ter mais dinheiro e ser mais famoso nesse aspecto. Então, eu não quero a coisa do labor. Eu não quero, e eu digo sempre assim, né, que se tem uma coisa que a gente não ensina para outra pessoa, já, assim, é gostar de levantar da cama para trabalhar, que é essa relação com o trabalho. Você não ensina ninguém a gostar de trabalhar, seja o trabalho qual for, entende? Então, nessa perspectiva, é muito sedutor você pensar que você vai ficar em casa, gravando, com pouco recurso, muito acesso e, portanto, muito dinheiro. Só que, inclusive, este mercado de trabalho, porque a internet é um território, é um espaço, este mercado de trabalho está sendo inventado por quê? Os influencers que realmente ganham 50 mil... Inclusive, se alguém quiser fazer uma publi comigo por 50 mil, né, Lê? Tamo aí, né? Tempo inteiro. Tranquilo, o tempo inteiro, sendo uma coisa ética aqui na gente, Exato. tá tudo ótimo. Tamo aí, viu? Todo mundo. Quando a gente olha para isso, esses influencers, eles, em algum momento, precisaram ter estrutura de empresa. Então, tem uma crise acontecendo no mercado digital, que é, somos super empreendedores, etc., mas eu preciso de uma contabilidade. Eu preciso de um RH, eu preciso de compras. E aí eu entro na questão tributária, eu entro na questão de RH, eu entro num trabalho remoto. E aí é cooptado também. E a noção de trabalho passa a ficar muito ruim. Então também já não quero mais. Uma coisa que você falou aí, vocês vão falando, eles vão vindo Vai vindo tantas muita provocações. Eu tô né? falando Eu que tenho tem que aqui- ser um dia inteiro. Nossa, é maravilhoso. E olha que eu tô com uma listinha pra chamar ali, pra mostrar pra vocês, faz meia hora. E a Não produção me consigo chegar. manda aviso aqui, eu não consigo chegar nela. Eu não tô aqui olhando o celular, Sei, né, tá. viajando, não, tá, tranquilo. gente? É a produção falando comigo. Quando você fala assim, ninguém ensina, ou a pessoa não aprende a gostar de trabalhar. Eu fiquei assim, será? Tô jogando a provocação. Sim. Porque assim, gente, eu amo trabalhar, sério. E é desde isso. muito pequena. Isso. Mas a minha relação com o trabalho, por exemplo, né, de eu enxergar o mercado de trabalho desde muito pequena, era eu ver a minha mãe muito feliz trabalhando. E aí eu tentei de alguma forma passar isso, se eu consegui eu não sei, mas assim, a relação de, poxa, que legal, acordei feliz porque eu vou para o trabalho, né? Então, até que ponto também não é uma geração que já vem de pais que já apresentaram essa imagem de que levantar para ir trabalhar é uma viralizei por causa obrigação, é chato, sabe, assim, será que a gente não consegue ensinar a gostar de trabalhar? Eu acho que Por são favor. indicadores, né? Então a gente olha ao redor, né, e fala, olha, essa pessoa é feliz fazendo isso, essa é feliz fazendo aquilo diferente. Eu só vou pegar um ganchinho para falar um pouquinho aqui sobre as redes sociais, que acho que afetou demais a compreensão do que é trabalho, essa visão de como a Ana falou, desse discurso, os elementos discursivos são perigosíssimos, né? Então a frase, ninguém é obrigado a nada, todo mundo é obrigado a muita coisa. Né? Tenta cruzar um semáforo vermelho, né, de alta velocidade, você vai ver o resultado. A vida social faz com que sejamos obrigados porque são acordos para que a gente possa viver em sociedade. Não estamos falando de nada tóxico, de abuso, ilegalidade, mas todos nós, para viver em sociedade, cedemos um pouco dos nossos prazeres e desejos individuais. Isso é absolutamente natural. Então esse é o delírio de achar que pode tudo. Mas as redes sociais te oferecem esse pode tudo.
Aí você pode falar o que você quiser. Inclusive, você pode ser um jumento e ter 1 bilhão de seguidores e ser muito rico e dizer para o jovem que você não precisa estudar, não. Seu pai falou que você precisa estudar. Vem aqui, compra aqui por R$19,90 o meu curso, que todo mês eu vou te explicar como você não cair no que ele caiu. É muito sedutor, mas nota como é infantil? E aí, então, quando a pessoa cai nesse conto, é porque ela realmente está decidindo regredir. A gente é muito carente de referências positivas nas redes sociais. Então, convido as pessoas a seguirem a Ana, a me seguirem, por favor. A gente leva Pode dar o conteúdo arroba aí, quase vamos lá. diariamente. O meu é @pelais, todo dia tem conteúdo para você mudar a sua relação com o trabalho. Ana, qual é o seu? Ana Tomazelli Oficial, com Z e 2 Ls. Muito bem. Por quê? Discutir o mundo do trabalho, discutir as relações humanas é um lugar incômodo. Vai ter dia que você vai ver algo que a gente publica, vai falar, ai, que saco, viu? Já saí emburrado hoje, não quero mais ver essa pessoa. A rede social vai te permitir nunca mais ver essa pessoa. E você nunca mais vai receber uma provocação que você precisava receber. Então isso muda a dinâmica do mundo do trabalho, porque parece que eu vou conseguir me defender de toda provocação. Vai no presencial e tenta se defender. E sabe, aí o pessoal fala assim, você tá na internet agora. Aí a internet tem gente muito assim, né, muito... Aí eu, porque o corporativo tá ótimo, né? O terceiro setor tá excelente, o acadêmico... Porque eu tô em todos os setores, né? Exato. Eu digo, porque tá todo mundo tá muito bem. Mas tem uma coisa, e eu tenho acompanhado isso como pesquisadora mesmo, assim... Parece que a internet, ela resolve, teoricamente, um problema, principalmente com influenciadores específicos vendendo a liberdade geográfica de tempo e de dinheiro, porque para nossa geração, como é que você ganhava dinheiro abandonando a família? De certa forma, certo? Então, você sacrificava esse lugar da família, porque trabalha até mais tarde, porque eu sou jornalista de formação, né? Então, estamos na redação, estamos isso, estamos aquilo, estamos viajando. Então, e aí, qual é o grande dilema? Não, vocês não podem ficar tristes comigo, porque olha o que eu estou proporcionando para vocês. Então, tinha ali uma escolha de Sofia. A internet, me parece que ela, do ponto de vista de delírio, né, da fantasia, ela resolve um problema que é você consegue ter muito dinheiro e você também consegue ficar com a sua família com prazer e lazer. O que é a equação perfeita e o que, de fato, em certa medida é possível de acontecer depois de um tempo, né, e de muito trabalho, mas desqualifica todo esse trabalho presencial, 3D, físico, que ainda precisa ser feito. Então, o que está acontecendo para falar de carreira e de geração? Essas novas gerações, eu queria até depois daqui, né, ficar mais amiga aí do Alê, porque o que eu estou percebendo? As novas gerações, elas querem, portanto, que tem um pouco mais de estudo também, elas querem ficar em casa, com um bom telefone e um bom computador, trabalhando com marketing digital, remoto, fazendo todos esses cursos, e não querem trabalhar numa loja de shopping, que é super exigente, num restaurante, em serviços que vão tirá-los de casa, e aí trazendo todos os transtornos de deslocamento, risco, segurança, etc. E aí, quem é que sobra, entre aspas, para os trabalhos que são físicos? São as pessoas, em teoria, de menor classe social ou com menos estudos e etc. E aí a gente começa a ter as crises de como é que você atende bem num restaurante, como é que você treina para vender numa loja, muita rotatividade, porque essa pessoa, na hora que ela acende mais um pouquinho, ou ela faz um curso que ensina a fazer tráfego, por exemplo, no Google, no Instagram e etc., ela já vai trabalhar com alguém, já vai ganhar mais e já vai ficar em casa. Então, ela sai da lógica presencial. Então, antes, como o RH, quem é que eu tinha de concorrente para roubar a minha equipe? Eu tinha as empresas do mesmo segmento e se eu estava ali no back-office, eu tinha outras empresas que roubavam meu RH. Por exemplo, hoje a gente tem uma nova concorrência. A internet, ela muda, inclusive, a noção de concorrência de profissionais qualificados. Então, se eu trabalho na saúde, ele trabalha na saúde, ele não vai, eu não posso mais me preocupar só com ele. Eu tenho que me preocupar com você que está vendendo um curso ou que está contratando alguém que eu tenho aqui e que vai mudar completamente a vida dessa pessoa, porque a pessoa, para vir para cá, se ela não tiver numa profissão que eu chamo de devocional, como educação, né, ser uma professora, uma enfermeira, etc., ela rapidamente vai escapar. E quem é que quer a profissão devocional hoje? Difícil, né?
Então, para mim, a internet muda, inclusive, as noções de concorrência por profissionais qualificados. Queria pegar a tua pergunta de volta, que eu comecei a falar das redes sociais e nunca mais voltei, né? É isso, quer dizer que o papo é bom. Nossa, a gente vai ficar aqui até 5 horas da tarde. Você perguntou se é possível a gente ensinar alguém a gostar de trabalhar, né? Achei linda essa pergunta. Porque eu acho que a gente não consegue ensinar alguém a gostar de trabalhar, mas a gente consegue dar parâmetros para que essa pessoa possa analisar o que o trabalho significa para ela. Perfeito. Porque, historicamente, a gente sempre herdou um significado do trabalho que foi passado por alguma geração com algum interesse. E não o interesse da geração, da estrutura. A igreja um dia resolveu falar que o trabalho era a forma de você encontrar a salvação. Depois era a forma de você expiar os pecados. Depois era a forma de você reviver Deus na terra. Depois a gente entrou um pouquinho mais aqui no comercial, era a forma de ganhar dinheiro. Aí era a forma de conseguir movimentação social. Era a forma. A gente foi herdando. Em que momento a gente para e fala, pera, ok, legal, vocês me deram várias alternativas aqui sobre o que é que o trabalho pode ter. E é muito simples, o trabalho não tem significado. Ele não tem. O trabalho terá o significado que cada indivíduo a ele atribuir. Ponto final. Em algum momento da sua vida, o trabalho era tudo. Hoje talvez ele não seja nada e tá tudo bem. Porque o ser humano é um ser de interpretação. A gente vai mudando de acordo com a realidade que a gente tem a possibilidade de experimentar e interpretar. Mas para que a gente possa ajudar essa pessoa a interpretar com parâmetros, eu vou dizer que o trabalho tem 3 grandes impactos na nossa vida. E um deles é o do sustento. A ação humana sempre vai ter o papel de sustento. Seja você pegar uma fruta para comer, seja você trabalhar para pagar os seus boletos. Portanto, sustento / financeiro para a gente no mundo capitalista. Check, guerra contra os boletos continua existindo, queremos. Falamos sobre esse sempre. Porque desde pequenos a gente sempre fazia algo para receber algo em troca. Agrada os pais para ganhar amor, agrada o professor para ganhar nota, agrada o patrão para ganhar dinheiro. Esse sistema está, decorado. Primeiro, impacto financeiro. Segundo, impacto social. Sobre esse a gente não fala. E não é o social comunitário para a sociedade, é o social eu em você. Porque eu e você. Porque a gente se conheceu hoje de manhã e a nossa relação poderia ser legal, saudável, leve, divertida, em que eu levo um pedaço dessa relação comigo e deixo um pedaço com você. Ou ela podia ser estritamente burocrática e eu não faço mais do que a minha obrigação aqui. Tem uma marca. Você sabe quando você foi muito bem atendido por um garçom, uma garçonete, falou, cara, esse cara mudou a minha experiência nessa noite. E você sabe quando você passou no caixa do supermercado, que tá de saco cheio de estar lá. Isso pode ser a gerente do seu banco, pode ser o diretor da sua empresa, o seu colega, não é sobre hierarquia, não é sobre cargo, é sobre como eu encaro a maneira como eu me coloco. Então, o impacto social diz muito respeito a como eu executo. E tem um impacto psicológico. Quem é que eu me torno dentro deste lugar? Como eu observo quem eu sou, como eu me desafio, qual é o nível de autonomia que eu tenho aqui. Então, para uma pessoa poder verificar como ela pode talvez recalchutar a relação dela com o trabalho, ela precisa visitar esses 3 parâmetros e ver se está com um buraco a mais do que devia, porque cobra um preço. Eu vou compartilhar uma coisa muito breve, assim, né? Eu tenho filhos, sim, e eu tenho uma experiência muito específica sobre essa questão do prazer de trabalhar. Meus filhos ainda eram muito pequenos e eu sempre trabalhei viajando muito. E aí, o mais novinho, assim, sempre meio choroso quando eu ia sair para viajar. E aí, o mais velho, uma hora eu virei e falei assim, filho, seu irmão tá todo triste aqui. Assim, não fiz a comparação, né? Eu pensando, o mais novo tá todo triste. Aí eu virei para ele, filho, você não fica triste quando a mamãe viaja? E aí ele virou pra minha cara e falou assim, do alto da sabedoria dele de uns 6 anos, tá? Ele tinha uns 6 anos. Aí ele falou assim, mãe, eu sinto saudade, mas eu não fico triste, porque eu vejo que a senhora tá tão feliz. Ah, que lindo. É isso. Gente, Que eu lindo. saí chorando, né? Claro. Litros, É isso. porque era isso. Então, a relação era muito essa o tempo inteiro. É Por isso que eu falei, será? Mas eu acho que a resposta foi ótima. Você não ensina o outro a trabalhar, É mas isso. qual é a mensagem que você tá passando também, E né? a mensagem de que existe lugar no mundo, né? Pro lugar que você quiser. Então, os meus falam muito isso, assim. Dizem que a relação que eu tenho com o trabalho, porque não é só trabalho, eu faço ONG, né, milhares de coisas, e abro mão também de ficar com eles, obviamente. Então, é muito isso, é sobre entenderem quem a gente é. E esse valor do trabalho, ele é um valor muito importante, e aí tem uma alocação geracional. E aí eu viralizo num pedacinho de vídeo em que eu digo, bom, também fica o RH falando que o jovem não quer ser líder, mas ele olha pra gente e ele vê o quê? Medicado, divorciado, com a pálpebra tremendo, né? Ele não vai querer ser líder. Então, antes da gente falar mal desse jovem,
antes da gente criticar esse jovem, e aí é por isso que eu começo a puxar essas conversas, né, já há muitos anos, a gente precisa olhar para a nossa relação com o trabalho, porque eu evito entrar em religião, porque eu sou cientista da religião, mas você falou uma coisa que meu olho fez assim, ó, plim, 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 porque o que eu explico para as pessoas? E, inclusive, o triângulo que eu desenho, né, de sangue, suor e sofrimento, ele é um modelo religioso de que um passado ruim num presente de sofrimento me leva para um futuro de salvação. Seja esse futuro qual for. Isso é sobre o barro do qual nós somos feitos, não sobre a religião que você professa oficialmente. São as religiões abraâmicas, construtoras da cultura ocidental. Então, essa noção de que é o sacrifício, o sofrimento, o sangue, o suor, que me leva para um bom lugar, mas principalmente que me atribui valor, quanto mais eu sofro, quanto mais eu aguento, mais eu tenho valor. Essa é uma lógica que a gente criou essa geração para não ter mais. E as relações, porque quando duas pessoas se encontram, é um encontro de traumas primeiro, né? A gente no RH fica com esse delírio de falar assim, encontro de talentos. Não, de traumas. Porque todo mundo é herdeiro de trauma, dívida e doença. Falta o dinheiro. Mas trauma, dívida e doença, tá tudo ali. Então, neste encontro de traumas que vai falindo essas relações, a gente precisa pensar nessa construção de dizer, puxa vida, a gente também olha para essa geração que a gente deu possibilidade e pode ser que a gente se ressinta. De dizer, mas por que eu não briguei assim também? Por que eu aceitei isso? E aí é quase como se a gente também quisesse, mas não pudesse. Porque daí a nossa geração, né, 40 a mais, ela tá sanduichada. Tá cuidando de pais idosos que muitas vezes não puderam, não tiveram a possibilidade de se cuidar, porque estavam criando a gente, fizeram o que podiam com o que tinham. Tá cuidando de filho, tá cuidando às vezes de neto, dos pets e de todas as plantas que todo mundo roubou na pandemia. E aí eu sempre pergunto, o que acontece se a geração 40 a mais deixa de aguentar? Porque agora está começando a sair matéria de que a gente está começando a virar a vedete do mercado de novo. Eu recebo proposta todo mês para voltar para o mercado mais formal. Porque essa coisa do aguentar. Então, a gente precisa olhar para a gente. Porque uma criança pequena, ela é a vitrine da família. Ela não é o TDAH dela, a hiperatividade, né, etc. Ela não dormir, não é sobre ela. É sobre quem vem antes dela. Então, a gente precisa fazer, assim, uma conversa entre a gente. Vamos trazer a listinha ali? Vamos lá. Tá, gente? Porque a gente já tá com o tempo estourado, tá? Já Você tem um avião para pegar, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu vou fazer aqui a listinha. Ó, falta motivação, falando sobre as razões, né, da geração Z. 1, falta motivação. 2, eles falam uma linguagem diferente. 3, eles valorizam a vida além do trabalho. Nossa, esse é talvez o que mais me choca. Se alguém estivesse pagando para mim, eu também queria. Outras razões sobre essa questão das demissões. Falta de profissionalismo, desorganização, atrasos frequentes no trabalho e em reuniões, dificuldade em lidar com a carga de trabalho e não sabe lidar com modelos hierárquicos. Alguns pontos aqui a gente já visitou. Sim, mas eu vou jogar as duas coisas voando aqui por causa do tempo, em razão do tempo. E aí, a gente tem, quando você pensa também, como é que está a situação sobre as empresas, que é isso, a dificuldade de se adequar a uma nova linguagem, a dificuldade de ouvir a demanda desses jovens, a dificuldade de entender que eles não vivem para o trabalho. E daí vai uma lista enorme. Então, eu queria... São muitos pontos aqui, muitos a gente já passou, mas tem algo que realmente eu acho que não tem como não passar e que a gente talvez não tenha falado tanto, que esses atrasos frequentes no trabalho e em reuniões e a desorganização. A gente não passou nesses pontos aí. Eu acho que aí a gente foi, né, para uma discussão do trabalho mais amplo e tal, que transcende, às vezes, o mundo organizacional. Eu acho que aqui vai um pouco na linha, realmente, do respeito. Aí é uma discussão de como essa pessoa foi educada a lidar com os compromissos que ela assume. Tem dificuldade em enxergar isso como uma característica conectada à realização do trabalho, a esse não misturar, né, a sua dedicação integral.
Isso é combinado. E isso não tá só na geração. Isso tá na pessoa que falou que ia consertar o sifão da sua pia e não foi, não ligou. Isso tá na pessoa que falou que ia passar para pegar alguma coisa na sua casa, não foi. Então, isso tá na sociedade, assim, essa falta do respeito que a gente tem com o tempo do outro, ela acaba aparecendo aí. Claro que a gente não tá acostumado a ver isso aparecendo aí, porque tem sempre aquele meio, o mediador que é o dinheiro, né? Não, ela não vai faltar aqui, porque ela precisa do dinheiro. E hoje o cara fala assim, vou sim. Inclusive, falto na entrevista, falto no primeiro dia e me demito depois de 2 meses, se eu quiser. Porque eu nunca parei para pensar em qual é o efeito que isso tem sobre você. Porque o dia que eu não apareço no primeiro dia de trabalho, eu deixei uma pessoa que talvez estivesse precisando muito de mim. Eu não deixei a empresa multinacional, cruel, capitalista, desgraçada. Eu deixei aquela pessoa aguardando, confiando que eu tinha dito que iria naquele dia. Então falta a maturidade para expor. Não vou. Mudei de ideia, avaliei mal essa proposta, sinto muito, não quero. E lide com a digestão dessa sua decisão. É ótimo você poder fazer isso. A gente não podia. A gente ia obrigado e depois de uma semana falava, não era isso que eu queria. Mas ficava lá 5 anos porque não podia sujar a carteira. Hoje é diferente, então é bom que pode. Mas tem que ter essa maturidade para enxergar. Então eu acho que isso acontece sim, e acho que uma maneira de evitar, para ajudar um pouco as organizações e as pessoas, é abrir o espaço para essa conversa. Fala, olha, isso é uma relação, é uma conexão, não é tanto sobre você ou só sobre mim, é sobre o hífen que a gente vira quando a gente se conecta. Então a gente precisa ter esse campo de comunicação muito aberto, mas demanda uma maturidade que as pessoas no começo dos seus 20 anos talvez não tenham. E aí quando a gente estava conversando agora há pouco com você que tem 28, né? E aí você disse, nossa, eu começo agora a avaliar até alguns comportamentos que também me causam estranheza, porque você vai para um outro lugar de maturidade onde você enxerga o impacto que tem sobre a outra pessoa. Então acho que falta um pouquinho corrigir isso aí. Bem rapidinho, o certo é o certo, mesmo que não esteja ninguém olhando, né? E não esteja ninguém fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E aí eu gosto sempre de dar 2 exemplos muito simples. O primeiro é quando você vai parar com seu carro na porta da escola para deixar os seus filhos e tem 2 filas ou uma fila. E vem alguém por fora, cortando numa 3ª fila ou numa 2ª fila, se não tiver, e para uma criança descer. E aí eu vou voltar para nossa geração. O que é que a gente ensina, ou o que é que a gente está dando como exemplo naquele momento? Claro. A criança aprende desse jeito, do mesmo jeito que aprende a gostar de trabalhar, aprende que aquilo é autorizado. A segunda coisa é, escola que vai fazer simulado de Enem. Aí não vou falar o filho de quem, talvez o meu, né? Esqueceu o RG, é um simulado de Enem. Se ele esquece o RG no dia do Enem, o que acontece com ele? Ele não entra, certo? Sim. Quando ele me liga desesperado dizendo, mamãe, esqueci o RG. Excelente, Guilherme, não vai entrar. Não, mas não vai entrar. E aí, quando a coordenação da escola, que está na lógica cliente, deixa entrar, porque fica com medo talvez de um pai e de uma mãe ir lá e falar, que absurdo você fazer isso com meu filho. Eu vou lá e digo, um absurdo deixar entrar. Porque sabe o que você ensina pra ele? Que se ele esquecer o RG no dia de entrar no Enem, ele vai ficar bravo com a instituição governo. Ele vai se achar injustiçado. Isso. Só que a regra é a regra, não me interessa. Então, eu vou voltar para nossa geração. Isso é muito importante da gente entender. Porque quando a gente fala das férias silenciosas, ou quando a gente fala, né, dessas coisas da nova geração, eu fiz um react uma vez dizendo, vamos dar um nome certo para as coisas. Isso é desonestidade. Isso é falta de compromisso. Isso é mentira. Então, a hora que a gente começa a entender não só os efeitos, mas o nome que isso tem, isso são pequenas corrupções. Isso é uma corrupção. Então, se a gente está reclamando desse país, porque saiu uma pesquisa, né, uns meses atrás, dizendo que esse país, ele é super corrupto, mas todo mundo se classificou como ótimo, honesto. Como é que um lugar é ruim só com gente boa? Então, essas noções de compromisso, elas precisam realmente voltar a ser chique, fancy, né? Elas precisam voltar a estar na moda. Porque, para terminar, eu queria deixar uma provocação assim, vou jogar, vou postar e vou sair correndo, né? Vocês não acham que essas relações de trabalho, elas estão muito parecidas com as relações amorosas? Que no passado éramos monogâmicos, ficávamos com uma pessoa só e etc. Ficávamos numa empresa só, com o crachá e tudo mais. Ficávamos numa religião só e etc. E agora é assim, se por um lado eu
ganho esse lugar de autonomia para me preservar e interromper uma relação que me machuca. Só que como movimento pendular, a gente sai do lugar da obediência nos relacionamentos, na religião e no trabalho, que são 3 coisas que eu junto nas minhas pesquisas, e a gente está num movimento pendular da outra ponta. O ghosting, eu não vou mais dar satisfação, a irresponsabilidade afetiva, os novos modelos de relacionamento, que não é sobre o modelo de relacionamento, é sobre a postura ética. Se eu minto para 1, eu vou mentir para 5. Entende? Então, eu queria deixar assim pra gente terminar, né? Como bons pesquisadores, a gente termina com perguntas. Né? Eu queria provocar e dizendo que a gente tem que fazer mais vários programas sobre isso. Ficou aí a sua sugestão. Eu acho que a gente tem que ter um programa fixo. Eu e o Alê. Olha aí. Um programa fixo aqui no Dois Pontos. Eu ficaria aqui 12 horas ouvindo vocês. Mas já acabou Perguntas o tempo. Excelentes. Muito obrigada. Gente, e imagina isso, realmente a gente tendo a possibilidade de ir trazendo experiências que as pessoas vão vivendo. Tipo, o que eu citei, o que a Jai falou antes que você trouxe. Imagina as pessoas trazendo algumas situações, porque a gente consegue mergulhar em casos reais. E eu porque sempre a vida assim, no trabalho, as assim. pessoas são diferentes, né? Claro. E eu sempre fico muito preocupada com os recortes, quando a gente faz esses recortes, até mesmo por camada social, por não sei o quê. Se por um lado a gente não pode generalizar o todo, né? Generalizar o todo, também não dá para generalizar por camada social. Perfeito. Porque as camadas também não são generalizadas. E a gente não vai atender particularizado, não então adianta. Acho que seria ótimo trazer essas experiências. Perfeito. Fica aí a sugestão. Só de novo, repete os perfis de vocês. Legal, gente. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Ótima discussão, ótimo aprendizado. Convido vocês a me acompanharem nas redes sociais, no Instagram, @Pelaes, com 2 L's, no LinkedIn, Alexandre Pelaes. Todo dia eu levo conteúdo para ajudar você a mudar a sua relação com o trabalho. Às vezes é um abraço, às vezes é um puxão de orelha, às vezes é um chacoalhão, entendendo que essa relação, ela é complicada de verdade. E acho que é importante a gente entender, para este episódio do que a gente veio discutir, que a gente falou de organizações, de estrutura, de liderança, e é importante entender que a liderança, ela não é o atributo de um indivíduo, de uma pessoa. Liderança é um fenômeno relacional dinâmico. Então ele vai mudando ao longo do tempo, ao longo da história, de acordo com a estrutura e de acordo com quem está envolvido. Então toda vez que a gente aponta o canhão para um lado ou para um outro, a gente está machucando alguém que é um ser humano. Perfeito, eu sou a Ana Tomazelli Oficial, Ana Tomazelli Oficial em todo lugar, inclusive no TikTok, porque eu tava sendo xingada sem arroba, e aí meu filho mais novo falou, você não quer fazer um arroba pra ser xingada decentemente? Então, Ana Tomazelli Oficial com Z e 2 L's, tô lá também todo dia, não faço muita coisa pra internet, mas a internet acaba se beneficiando do trabalho que eu faço, sou fundadora de 2 organizações não governamentais de pesquisa também, tô muito feliz, de verdade, adorei conhecer esse também, querido, inteligentíssimo, conversa boa, e gosto de dizer que não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir, né? Então, acho que é importante a coisa do autoconhecimento. Não adianta só se conhecer, porque você passa 20 anos se conhecendo, chega 20 anos depois e fala que bosta, não gostei. Eu gosto de dizer que é o seguinte, decida quem você quer ser. Se você quer ser uma pessoa que não mente, e nas suas relações você sente que você precisa mentir para se proteger, se conheceu, você mente. Então, agora você consegue decidir de fato quem você quer ser e aí fazer as mudanças necessárias, sustentando as posturas éticas individuais. Porque se você decide fazer fofoca no seu WhatsApp, no seu banheiro, no seu almoço, eu como RH, não tenho nada o que fazer se o seu pior castigo é ser quem você é. E eu não consigo entender como é que você pretende prosperar num lugar em que você não abençoa. Então, olha pra você, olha pra sua camada de autorresponsabilidade, que é o único território que você pode mudar no agora. Então, muito obrigada. Eu que super agradeço, gente. Que conversa. E Jai, obrigada de novo. Muito obrigada. Então, vocês duas são ótimas. Eu achei vocês duas ótimas. Maravilhoso aqui. Gente, ó, muito obrigada. Hoje, acabando aqui correndo, lembra, ó, aponta aí o celular para o nosso QR Code e aí já assina o Estadão com desconto para ver o material exclusivo que a Jane Rodrigues sempre coloca lá também, com muita coisa sobre mercado de trabalho. Vocês têm feito várias coisas sobre concursos, sobre tudo, enfim, sobre tendências. Muito obrigada pela sua audiência, sua companhia. Compartilha, dispara aí esse vídeo para outras pessoas. Se você é pai, mãe que está assistindo, passe para outros pais e mães e também para professores e também para os seus filhos. Se você é filho, aproveite e também compartilhe com seus colegas na universidade, o que seja. Aproveite e leva para os professores. Com certeza vai ser útil também. Muito obrigada. Até semana que vem.